Boa noite e graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Se você nos visita pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Tiago Zambelli e hoje eu retomo a série de mensagens que começamos há alguns meses na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja que tinha o testemunho de Cristo confirmado em seu meio, que não faltava nenhum dom espiritual e que pelo conhecimento que tinham, sabiam e aguardavam corretamente pelo retorno de Cristo. Era uma igreja que, em razão da sua fé em Cristo, na boa notícia de que Ele havia morrido por seus pecados e ressurreto ao terceiro dia, havia recebido o Espírito Santo. Uma promessa que todos aqueles que creem têm em Jesus. Ter o Espírito Santo é o que tornava essa comunidade de fé capaz de entender as coisas de Deus. No versículo 14 do capítulo 2, Paulo disse: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. No final do capítulo 2, Paulo afirma que a igreja de Corinto, de novo, em razão dessa fé que tinham em Jesus, a igreja de Corinto tinha a mente de Cristo. Eles eram capazes de discernir questões que estavam além do plano físico. A igreja era capaz de discernir questões espirituais, ou seja, de entender a mensagem da cruz, que o mundo chama de loucura, de reconhecer o que é de Deus e o que vem da sabedoria humana, de saber a vontade de Deus e diferenciar do que vem da cultura humana. Por outro lado, apesar de todas essas qualidades, a igreja de Corinto sofria com alguns graves problemas. E eu diria que dos diversos problemas que aquela igreja tinha, dos problemas que nós já vimos, estudamos aqui, 2 se destacam. O primeiro deles é a valorização da sabedoria humana e que, consequentemente, despreza a mensagem da cruz. Corinto era e é uma cidade grega. A Grécia, como nós aprendemos no nosso tempo de colégio, ele foi o berço de grandes nomes da filosofia. Platão, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, Xenofonte, Heráclito, Epicuro, muitos outros. Aquela nação, apesar de no primeiro século estar debaixo do Império Romano, Paulo ele escreve essa carta para Corinto, provavelmente em 55 depois de Cristo, ainda mantinha muitas de suas tradições, ainda tinha uma cultura muito forte, muito influente. E essa cultura enaltecia, ela exaltava a arte do discurso público, com a sua retórica, com a sua eloquência. E os cristãos dessa igreja de Corinto, influenciados pelo meio em que viviam, estavam trazendo essa cultura para dentro da igreja. Por um lado, valorizando a sabedoria humana, e por outro, desprezando a simplicidade e o significado da mensagem da cruz, que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, chama de loucura para os que estão perecendo, mas poder de Deus para os que estão sendo salvos. E essa valorização da sabedoria humana, ela compromete o evangelho, ela esvazia a mensagem da cruz, ela faz o contrário do que João Batista disse que deveria acontecer. Nela, o homem cresce e Cristo, Jesus, diminui. Em nossos dias, nós vemos isso acontecer quando pregadores se concentram em frases instagramáveis, na promoção da autoestima e no ensino de técnicas de sucesso pessoal. E essas pessoas são estimadas como pastores de sucesso. E quando adolescentes que dizem ser pastores são apontados como profetas. Nos ambientes desse pessoal, Jesus é somente um coadjuvante. E o principal personagem é o próprio homem, especialmente naquilo que ele é capaz de fazer e em como ele se sente. A mensagem desses homens e meninos
praticamente não fala sobre perdão dos pecados. Geralmente, a palestra gira em torno de conquistas e realizações pessoais. O uso da Bíblia, na maioria das vezes, não é para ensinar o que o texto bíblico diz, mas para servir como ponte para aquilo que o pastor quer falar, especialmente quando ele fala de dinheiro. Quando nos esquecemos que o Evangelho é um convite para negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus, nós desprezamos o conteúdo das boas novas e o substituímos pelas ondas humanistas, pelas ideias de homens e mulheres, cujo foco é antropocêntrico, tem o ser humano no seu centro. Pegando um gancho do que nós ouvimos na semana passada, na última mensagem da série Não se enganem, a sabedoria humana tem dificuldades em aceitar a graça de Deus. Ela tem dificuldade em entender a suficiência de Cristo. E é por isso que adoram adicionar alguma coisa ao sacrifício de Jesus. É Jesus mais guardar o sábado. É Jesus mais não comer carne de porco. É Jesus mais falar em línguas estranhas. É Jesus mais não ter bateria na igreja. É Jesus mais obedecer ao profeta ou à profetisa X ou Y. Quando nós fazemos isso, nós valorizamos a nossa sabedoria acima da sabedoria de Deus, que tem a fé em Jesus como o único elemento necessário para que sejamos salvos. Paulo diz, ecoando o Antigo Testamento, o justo viverá pela fé. Na lógica da sabedoria humana, a suficiência de Cristo é diluída e a nossa salvação passa a ser Cristo mais alguma coisa. E quando isso acontece, a salvação exclusivamente por causa da graça de Deus, exclusivamente pela fé, ela passa a ser uma meia-verdade. Porque não é mais só pela graça, não é só mais por meio da fé. É a verdade que é uma meia-verdade. Essa meia-verdade não é verdade, é uma mentira completa. O outro problema, e que eu aponto como grave e que eu destaco aqui no nosso aprendizado, é a divisão e o partidarismo que havia dentro da igreja de Corinto, dentro das igrejas, e essas panelinhas. Eu tendo a pensar, pensando na igreja de Corinto, que isso também tinha grande influência da cultura grega, porque de forma geral, isso já acontecia na sociedade helênica. Os cidadãos gregos, eles admiravam exageradamente um nome ou outro nome, um filósofo ou outro filósofo. E esse hábito, essa atitude de cultuar essas pessoas, ela foi importada para dentro da igreja. Vejam como o apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu não tenho no slide, eu vou ler para vocês. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Não deve soar como nenhuma surpresa para vocês que na cultura brasileira acontece a mesma coisa. Nós somos craques em ter os nossos ídolos no esporte e na TV. Jogadores, atores e atrizes muitas vezes são mais do que admirados pelo seu desempenho. Existe essa palavra? Heroizados. A gente faz deles super-heróis. Eles se tornam modelos e alvos daquilo que nós queremos ser, do que queremos fazer, do que queremos ter, de como eu quero pensar. E no mundo que ignora Deus, isso é até normal. Mas importar essa atitude para dentro da igreja é carnal, é imaturidade espiritual. Dentro da igreja isso é inaceitável, porque compromete a unidade da igreja e o testemunho cristão. Ouçam as duas perguntas que Paulo faz de forma retórica para os crentes de Corinto, no capítulo 3, versículos 3 e 4. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos?
Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E a resposta para essas duas perguntas é um claro sim. Vocês estão agindo como se fossem do mundo. Inveja, divisão e grupinhos podem até ser aceitáveis lá fora. Mas na comunidade cristã, na comunidade da fé, na comunidade que já tem o Espírito Santo, não pode ser assim, não deve ser assim. Cada irmão e cada irmã é um trabalhador de Deus que tem o privilégio de participar na obra que o próprio Senhor atribuiu. Alguns têm dons, talentos, conhecimentos e coragem que outros não têm, mas mesmo estes não são capazes de causar crescimento e amadurecimento à igreja. Isso somente é Deus que efetua, é somente Deus que faz acontecer. Paulo disse, eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Percebam que Paulo ele não terminou, desde que nós começamos a carta, ele não terminou a sua argumentação em mostrar quão perigoso era a existência desses fãs-clubes dentro da igreja. Na verdade, esse é um assunto que vai permear toda a igreja, toda a carta de Paulo, essa carta para Corinto. E é com esse contexto que a gente começa o nosso trecho de hoje, que vai do versículo 10 até o versículo 17 do capítulo 3. E o título que eu coloquei foi Edificando sobre o correto fundamento. Na unidade da igreja existe uma diversidade sadia, uma pluralidade de dons e talentos que servem para juntos construirmos sobre o correto alicerce. Uma construção que cada um de nós que já creu em Cristo é responsável em participar, mas que só Deus é perfeitamente capaz de julgar a qualidade do nosso serviço. Então vamos orar e aí a gente entra nesse trecho de hoje. Senhor, mais uma vez obrigado por estarmos juntos, obrigado por considerarmos esse trecho e que ele sirva para nos avaliarmos e para mostrar quem realmente é importante neste ambiente, neste lugar, neste mundo. Que a gente possa perceber o quanto o Senhor ama a igreja, o quanto o Senhor valoriza a igreja e que possamos sair daqui com um pouquinho mais daquilo que temos sobre a igreja em nosso coração. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então em 1 Coríntios 3, versículo 10, nós lemos: conforme a graça de Deus que me foi concedida, é Paulo falando, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Se nós voltarmos um versículo antes, nós nos lembraremos que Paulo ele havia dito que a igreja é tanto a lavoura de Deus, quanto o edifício de Deus. E no uso dessa analogia de edifício de Deus, Paulo diz que ele foi capacitado pelo Senhor para ser um sábio construtor. Se a gente pega na Nova Versão Transformadora, vai dizer um construtor competente. Na igreja, meus irmãos, cada um de nós é capacitado pelo Espírito Santo para cumprir com os propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Ele graciosamente nos dá dons e talentos para que nós consigamos participar dos objetivos dEle, para a igreja dEle, para o reino dEle. Ninguém serve porque é naturalmente bom ou porque naturalmente deseja as coisas de Deus. Todos os cristãos devem servir porque Deus capacita, seja para liderar, seja para ensinar, seja para repartir, seja para exercer misericórdia e tantos outros dons que a Bíblia apresenta. Especificamente Paulo, para ele foi dado a graça, aqui significa o dom de lançar o alicerce do edifício de Deus. E cada um de nós que já creu em Cristo é responsável por construir sobre esse alicerce. É uma construção que exige cuidado, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto,
que é Jesus Cristo. Não é a minha função, não é a função do Pedro, não é a função, já temos aqui no nosso meio Mateus ou João, e eu estou citando isso porque não interessa se você tem ou não nome de apóstolo, qualquer que seja o seu nome, qualquer que seja você, não coloque outro alicerce que não seja utilizar aquele que já foi posto, Jesus Cristo. O alicerce ele já foi colocado e nenhuma edificação que fizermos deve desconsiderar esse alicerce. O alicerce da igreja é Jesus Cristo. E nós precisamos construir com o cuidado de nunca perdermos isso de vista. O alicerce é Jesus Cristo. Tenham como exemplo a missão que nós escrevemos para a nossa comunidade. Fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. Apesar de ser uma frase nossa, ela foi construída com base no alicerce que já temos em Jesus Cristo. Não é uma invenção nossa, é um reflexo daquilo que nós observamos na palavra de Deus. Como igreja, entendemos, de acordo com a Bíblia, que existimos para fazer discípulos de Cristo, para equipar esses discípulos de Cristo e para enviar esses discípulos de Cristo para continuarem fazendo, equipando e enviando outros e novos discípulos de Cristo. Na nossa comunidade, na nossa igreja, não pode haver espaço para qualquer outro alicerce que não seja aquele que já foi colocado, Jesus Cristo. Nunca permitam que qualquer pessoa em nosso meio, a começar por mim, apresente ideias que não tenham como alicerce Jesus Cristo. Irmãos, e não percam de vista que Paulo aqui está argumentando contra a divisão que existia na igreja de Corinto. Contra a ideia de haver grupinhos que exageravam na sua admiração por irmãos que já tinham passado por aquela igreja. O alicerce não é Paulo, o alicerce não é Apolo, o alicerce não é Pedro. Nenhum deles e nenhum de nós é o Filho unigênito de Deus. Nenhum deles e nenhum de nós morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. O alicerce também não é as tradições humanas ou a sabedoria humana, o carisma do pregador, as experiências emocionais, as lições de autoajuda, os métodos para a felicidade. A verdade, meus irmãos, é que toda igreja, ministério, ensino e vida cristã que não estiver fundamentada em Cristo, cedo ou tarde, vai ruir. Existe uma razão lógica para entender que Cristo é o único alicerce. Só Ele é capaz de dar um fundamento seguro e sadio para a vida da igreja. Eu já falei que Ele é suficiente. Agora eu também digo, Ele é insubstituível. Agora, o nosso cuidado nessa edificação não está somente em garantir, em sempre se lembrar que o alicerce é Jesus Cristo. Nós também devemos ter o cuidado com o tipo de material que nós construímos sobre esse alicerce. Nos versículos 12 e 13 nós lemos: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Eu não sou arquiteto e nem engenheiro civil. Eu entendo muito pouco sobre construção, mas eu consigo imaginar, e realmente aqui imaginação, uma situação na qual o engenheiro, ele faz um plano, ele se certifica que o alicerce é bom e ele contrata diversos pedreiros. Mas nessa história, cada pedreiro ele traz um material diferente para a construção. Um traz aço, o outro traz cimento, o outro traz gesso, o outro, por exemplo, traz isopor e assim por diante. Quando eles terminam, ninguém percebe a diferença, até que surjam a chuva e o vento. E toda a qualidade daqueles materiais é revelada. E a pergunta por detrás desse ensino não é sobre o tipo de pessoa que você é,
mas sobre a qualidade do material que você está usando para edificar a igreja do Senhor. E apesar da analogia, ela leva em consideração os materiais que representam uma edificação, um prédio. Inclusive existe uma referência aqui desses 3 primeiros elementos, ou dos 3 primeiros materiais, seria uma referência ao templo de Salomão. O cerne da questão não é como o prédio que nós chamamos, não é com esse prédio que nós chamamos de igreja, mas com a comunidade de crentes em Jesus. Sobre qual doutrina você tem baseado a sua vida? Você tem testemunhado de Cristo? Você tem buscado conhecer e viver de acordo com as Escrituras? A sua motivação em viver corretamente se baseia no amor de Deus? Você tem apoiado os ministérios da sua igreja? Tem apoiado o trabalho do pastor ou dos pastores? Tem apoiado aqueles ao seu redor que precisam de consolo e ajuda? Haverá um dia, ensina Paulo, que a qualidade do material que temos usado para construir sobre o alicerce, que é Jesus Cristo, será revelada. Esse dia é o que a Bíblia chama de, aqui é só dia, mas aqui, está vendo o D maiúsculo? Até o tradutor da Bíblia sabia disso. É o dia do Senhor. É um dia futuro, é um dia escatológico, quando Deus ele vai avaliar as obras de cada um de nós. Não será uma questão de ter ou não ter a vida eterna, será uma questão de receber ou não receber recompensas do próprio Senhor. Se o material que você tem usado resistir ao fogo, então o próprio Senhor reconhecerá os seus esforços. E tenho certeza, uma coisa, sou eu mostrar para vocês a minha gratidão pela sua contribuição no crescimento e amadurecimento da nossa comunidade. Outra coisa é vocês ouvirem a voz do Criador do Universo dizer: servo bom e fiel. Mais para frente a gente vai estudar com mais detalhes esse versículo, mas eu coloco ele já aqui. 4:5 diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Agora, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Veja, como eu disse, o foco desse juízo de Deus não é sobre a nossa salvação. Isso é garantido pela própria palavra de Cristo. Uma vez que fomos salvos, não há nada que nos tire da mão de Deus, da família de Deus, da promessa de Deus. Foi Ele mesmo que disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você já creu em Cristo, saiba que a sua vida eterna ao lado de Deus já começou. Você tem. Jesus não disse você terá ou você teria. Uma vez que você tem fé nele, você também tem a salvação. Percebam que as nossas obras não são a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é o alicerce da construção, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, percebam também que o modo como vivemos após termos crido em Jesus, após a nossa justificação, após termos sido selados pelo Espírito Santo, também é muito importante. Notem, segundo o que nós estamos vendo aqui, é possível viver como cristão, ter a vida eterna garantida por Deus, mas perder a chance de causar impacto positivo e até eterno na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu clube, na sua comunidade cristã. E uma pergunta importante que nós podemos fazer aqui é: o que eu estou fazendo com a minha vida?
para ser mais exato, com a minha vida cristã. Se preferirem, nós podemos fazer a mesma pergunta que Paulo fez aos crentes de Corinto. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E Paulo aqui, ele não está falando de cada um de nós. Ele está falando que juntos nós somos o santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Não deixa de ser verdade que ele habita em cada um de nós, mas a ênfase aqui não é em cada um, é no coletivo. Isso aqui, meus irmãos, não é somente uma reunião social. Esse nosso ajuntamento, essa nossa reunião, é uma representação da união e da unidade que, por causa de Cristo, nós temos e nós podemos desfrutar. A igreja não é um auditório, é o santuário vivo do Deus Santo. O mesmo Deus que habitava no tabernáculo e no templo lá no Antigo Testamento, agora habita na comunhão dos crentes em Cristo. Vocês conseguem perceber o valor que Deus dá para que nós estejamos juntos e construindo a nossa comunidade com base em Cristo? O alicerce da nossa construção precisa ser Cristo. O material da nossa construção precisa passar pelo juízo de Deus. E a natureza da nossa construção precisa ser feita de gente que confia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É nesse meio que Deus escolheu habitar. É por isso que a igreja é tão importante para Ele. Vejam mais, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Se alguém mexer com a igreja de Deus, com a noiva de Jesus, vai sentir o que poucos cristãos sentem confortáveis em falar: a ira de Deus. Destruir o santuário de Deus aqui significa corromper, danificar ou arruinar o que juntos nós temos buscado construir sobre o alicerce que é Jesus Cristo. E isso pode incluir falsos ensinos, divisões e facções, conduta imoral que escandaliza a igreja, lideranças abusivas ou orgulhosas, ministérios que promovem o homem e não a Cristo. Os versículos 16 e 17 são um chamado à responsabilidade coletiva. A igreja é sagrada porque o Espírito Santo habita nela. E isso muda como nós falamos dela, como nós tratamos os irmãos, como nós servimos uns aos outros e como nós nos comprometemos com as necessidades e as atividades que no final nunca é somente um encontro social. Meus irmãos, muito cuidado com as fofocas, com as críticas, com o partidarismo. Orem pela igreja, sirvam uns aos outros. Não tratem a igreja como se fosse um projeto humano, mas sim uma instituição divina. Porque tudo isso aqui pertence a Deus. Depois vocês leem o último versículo do capítulo 3. É isso que a gente vai ver na próxima semana com mais detalhes. Mas concluindo, essa igreja ou essa comunidade aqui, ela nasceu com um desejo missionário, que a mensagem da cruz chegasse às áreas rurais do sertão nordestino. Esse desejo, antes de ser de homens, era de Deus. Foi Ele quem nos ensinou a fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. Foi Ele quem nos ensinou a testemunhar até os confins da terra. Foi Ele quem nos capacitou e nos salvou para que nós estivéssemos juntos e fôssemos chamados de edifício de Deus. E esse edifício tem um único alicerce e que já foi estabelecido há séculos.
Jesus Cristo. Cada um de nós, especialmente aqueles que estão em posição de ensino e de liderança, deve construir sobre este alicerce. São as obras feitas com fidelidade ao Evangelho, em oração, humildade, amor. Essa é a minha expectativa, esse é o meu desejo, porque na verdade, na posição em que eu estou, eu não tenho como saber perfeitamente a qualidade do material que os irmãos têm usado para construir a nossa comunidade, a nossa igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus. E eu espero e nem quero que sejam obras com superficialidade, orgulho, sabedoria humana ou simplesmente por aparência. A verdade é que nada disso vai ficar oculto. No dia do Senhor, tudo será revelado. E aqueles que usaram material de qualidade com a mesma essência do alicerce, Jesus, receberão aprovações de Deus. E eu não podia deixar de aproveitar esse momento para agradecer cada um de vocês que tem dedicado tempo, recursos, dons e talentos para a nossa construção. Eu adoraria citar nomes aqui, mas vocês sabem que isso é geralmente um grande risco. Mas eu fico muito alegre em dizer que quase 100% dos nossos membros estão envolvidos em algum tipo de serviço na igreja. É na recepção, é no louvor, é no ministério infantil, é no ensino, é no discipulado. Minha oração, além de gratidão a Deus por vocês, é que vocês se alegrem em sempre oferecer material de qualidade. Em tomar cuidado para nunca se esquecer do alicerce sobre o qual nós temos construído a nossa comunhão, a nossa família em Cristo. Que Deus nos proteja de termos em nosso meio aqueles que, ao invés de edificar, querem destruir, querem promover divisão, semear heresia, espalhar vaidade e desprezar a santidade. Que Deus transforme o coração desses adversários do Evangelho, antes que Ele faça o que Ele prometeu fazer, acabar com aqueles que buscam destruir a igreja. Então vamos manter as nossas mentes que a igreja é sagrada. Não porque nós somos mais ou menos importantes, mas porque Deus habita entre nós. E isso muda tudo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela igreja. Pai, nos dê discernimento para avaliar aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos construindo, e se de fato estamos fazendo isso sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Pai, nos ajude a sermos críticos conosco mesmos, para olhar para tudo isso e perceber se estamos buscando glória para os nossos nomes ou se de fato estamos mirando na pessoa de Jesus Cristo. Pai, nos ajude, enquanto igreja, a sermos fiéis à Tua palavra. É isso que eu te peço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.